Eu estava cortando tomates para a salada quando ouvi a voz do meu pai ecoar da sala. Não era uma voz qualquer. Era aquele tom que ele usava quando queria que todo mundo ouvisse, quando queria marcar território. Minha mãe tinha reunido a família inteira para o almoço de domingo. Meus 2 irmãos, minhas cunhadas, meu marido Ricardo e, claro, meu pai no centro de tudo, como sempre. A Patrícia vai ajudar com quanto dessa vez? A voz do meu irmão mais velho, Daniel, cortou o ar. Senti meu estômago apertar. Larguei a faca e limpei as mãos no pano de prato. Devagar, tentando ganhar tempo antes de entrar naquela sala. Eles estavam falando sobre o apartamento da minha avó. Ela tinha falecido há 3 meses, e o imóvel precisava de uma reforma antes de ser vendido. Todo mundo sabia que eu tinha condições de ajudar. Trabalhava como diretora de recursos humanos em uma multinacional. Ganhava bem, muito bem. Mas naquela família, meu dinheiro nunca foi tratado como conquista. Era tratado como obrigação. Ela pode entrar com uns 50 mil, né? Ganha horrores lá na empresa dela. Meu outro irmão, Felipe, falou entre uma garfada e outra de farofa, como se estivesse discutindo o preço do quilo da carne no açougue. Respirei fundo e entrei na sala. Todos os olhares se voltaram para mim. Ricardo me lançou um olhar de aviso, daqueles que diziam, não entra nessa. Mas eu já estava dentro. Na verdade, eu estava pensando que dessa vez não vou poder colaborar tanto quanto nas outras vezes. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou investindo na reforma da nossa casa e... Claro, meu pai interrompeu, colocando o copo de cerveja na mesa com força. Claro que você não vai ajudar. Quando é para gastar com você mesma, sempre tem dinheiro. Quando é para família... Pai, eu sempre ajudei. Paguei a festa de 15 anos da Júlia. Ajudei com o carro do Daniel quando ele bateu. Emprestei dinheiro pro Felipe abrir a loja. Emprestou. Ele praticamente cuspiu a palavra. Tudo o que você faz é jogar na cara depois. Você acha que é melhor que todo mundo aqui porque estudou, porque tem um cargo bonito. Mas no fim, Patrícia, você é um peso de R$ 0 para essa família. Não soma em nada. 0. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi do tipo que machuca os ouvidos. Senti o rosto esquentar. As mãos começarem a tremer. Peso de R$ 0. As palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa. Minha mãe olhava para o prato. Meus irmãos estavam congelados. Ricardo se levantou da cadeira, mas eu levantei a mão, pedindo que ele não interviesse. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Peguei minha bolsa, fiz sinal para o Ricardo e saímos daquela casa sem olhar para trás. No carro, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Uma raiva que queimava no peito, que subia pela garganta e pedia para sair em forma de grito. Ricardo dirigia em silêncio. De vez em quando esticava a mão para segurar a minha, mas não tinha palavras que pudessem consertar aquilo. 38 anos. Falei quando finalmente consegui. 38 anos e eu nunca fui suficiente para ele. Nunca fui o filho homem que ele queria. Nunca fui a filha dócil que aceitava tudo calada. E agora sou um peso de R$ 0. Você não é nada disso, Ricardo disse, a voz carregada de indignação. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Você construiu tudo sozinha. Seu pai é um... Não. Cortei. Não fala nada. Porque se você falar o que ele é, eu vou concordar, e eu não quero concordar. Eu não quero aceitar que meu pai é o que ele é. Passamos o resto do domingo em silêncio. Eu não conseguia comer, não conseguia assistir à televisão, não conseguia parar de repetir aquelas palavras na minha cabeça. Peso de R$ 0. Como se todos os anos de faculdade, as noites que passei estudando enquanto trabalhava, as promoções que conquistei, o respeito que construí na minha carreira, não significassem absolutamente nada. Na segunda-feira de manhã, cheguei no escritório com os olhos inchados de tanto chorar. Minha assistente Camila percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Família. Foi tudo o que respondi, e ela entendeu. Entrou na minha sala com um café forte e fechou a porta, me dando o espaço que eu precisava. Liguei o computador no automático. Tinha reuniões marcadas o dia inteiro, processos seletivos para revisar, contratos para assinar. Trabalho nunca faltava. E foi quando abri minha caixa de entrada que vi o e-mail. Assunto: finalização do processo seletivo. Gerente sênior de obras. Construtora Almeida em Filhos. Meu coração pulou uma batida. Construtora Almeida em Filhos. Cliquei no e-mail com dedos trêmulos.
Era do diretor de operações da empresa onde meu pai havia feito entrevista 3 semanas atrás. Ele tinha comentado na época, todo orgulhoso, que estava prestes a conseguir o emprego da vida dele. Gerente sênior, salário de R$ 25.000 por mês, benefícios completos. E a construtora Almeida em Filhos tinha acabado de fechar uma parceria estratégica com a minha empresa. Nós éramos responsáveis por gerenciar todo o recrutamento e seleção de cargos de liderança deles. A aprovação final de qualquer contratação acima de R$ 15.000 passava pela minha mesa, pela minha assinatura. Li o e-mail 3 vezes para ter certeza de que não estava delirando. Segue em anexo o perfil do candidato José Carlos Mendes Silva, 62 anos, para a aprovação final e liberação da carta-oferta. José Carlos Mendes Silva. Meu pai. Fechei os olhos e encostei na cadeira. O universo tinha um senso de humor cruel e perfeito. Abri o anexo com mãos trêmulas. Ali estava o currículo completo do meu pai. Foto 3x4 com aquele sorriso amarelo que ele usava em situações formais. 40 anos de experiência em construção civil. Começou como mestre de obras, subiu para coordenador, depois gerente. Ficou desempregado por 2 anos após a empresa onde trabalhava falir. As entrevistas dele vinham sendo frustrantes. Eu sabia porque minha mãe comentava nas poucas vezes que nos falávamos ao telefone. Seu pai está ansioso, filha. Nessa idade não é fácil. E agora tinha chegado ali, na minha mesa. Dependendo da minha decisão. Senti uma onda estranha percorrer meu corpo. Não era satisfação. Não era alegria. Era algo mais complexo, mais escuro. Era poder. O mesmo poder que meu pai sempre exerceu sobre mim a vida inteira estava agora nas minhas mãos, e eu poderia usá-lo com uma simples canetada. Respirei fundo e abri o relatório de avaliação. O pessoal da construtora Almeida tinha feito um trabalho completo. 3 entrevistas, testes técnicos, verificação de referências. Tudo estava impecável. As notas dele eram excelentes. Os ex-gestores só tinham elogios. Profissional dedicado. Conhecimento técnico sólido. Liderança firme. Um dos entrevistadores tinha escrito: candidato demonstra maturidade e experiência raras no mercado. Recomendo fortemente a contratação. Fechei o arquivo e fiquei olhando para a tela do computador. Meu reflexo aparecia discreto no vidro escuro. Parecia cansada. Parecia mais velha do que meus 38 anos. O telefone tocou. Era Camila. Patrícia, o pessoal da Almeida está perguntando se você já revisou o perfil do gerente sênior. Eles querem fechar até quarta-feira. Diz que eu preciso de mais um tempo. Minha voz saiu rouca. Amanhã eu dou o retorno. Desliguei antes que ela pudesse responder. Levantei da cadeira e fui até a janela. Lá embaixo, São Paulo se estendia cinza e agitada. Pessoas minúsculas correndo de um lado para o outro, cada uma com seus dramas, suas dores, suas vinganças silenciosas. Peguei o celular e liguei para o Ricardo. Ele atendeu no segundo toque. Amor, você precisa saber de uma coisa. Contei tudo. O e-mail, o processo seletivo, a aprovação final que dependia de mim. Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Você está pensando em reprovar ele? Perguntou finalmente, a voz cuidadosa. Eu não sei o que estou pensando, admiti. Eu só sei que domingo ele me chamou de peso de R$ 0 na frente da família inteira, e hoje, segunda-feira, o futuro dele está literalmente nas minhas mãos. Patrícia, você sabe que reprovar ele por motivos pessoais é antiético, errado, vingativo. Eu sei. Cortei. Eu sei de tudo isso, Ricardo. Mas você não estava lá. Você não ouviu o jeito que ele falou. Como se eu fosse nada. Como se tudo o que eu conquistei não valesse absolutamente nada. E vale. Ricardo falou firme. Vale tudo. E é exatamente por isso que você não pode fazer o que ele faria no seu lugar. Aquilo me acertou como um soco. Ricardo tinha razão. Meu pai, no meu lugar, não pensaria 2 vezes. Ele usaria o poder que tivesse para me esmagar, para me colocar no meu lugar, para provar que ele estava certo. Mas eu não era meu pai. Eu tinha passado a vida inteira tentando provar que era diferente dele. Me liga depois, tá? Eu preciso pensar. Desliguei sem esperar resposta. Voltei para a mesa e abri o arquivo novamente. Linha por linha, revisei cada detalhe do processo seletivo. Procurei alguma falha, algum motivo técnico que justificasse uma reprovação, mas não tinha nada. Meu pai era, objetivamente, o melhor candidato para a vaga. A experiência dele era sólida, as referências eram boas,
e a construtora Almeida precisava de alguém com exatamente o perfil dele. Passei a tarde inteira naquilo. Não almocei, não atendi outras ligações, não fui nas reuniões que tinha marcado. Camila deve ter desmarcado tudo, porque ninguém me incomodou. Quando o sol começou a se pôr, eu ainda estava ali, olhando para aquela foto 3x4 do meu pai. Ele parecia tão comum. Só mais um homem de 60 e poucos anos procurando emprego. Ninguém que olhasse para aquela foto imaginaria que aquele homem tinha uma filha que ele desprezava. Que ele tinha dito coisas que doíam mais que qualquer tapa. Meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Filha, seu pai me contou o que aconteceu no domingo. Ele às vezes fala demais. Você conhece ele. Mas você sabe que ele te ama, né? Do jeito dele, mas ama. Beijo. Do jeito dele. Como se isso justificasse tudo. Como se amor pudesse coexistir com humilhação. Como se eu devesse aceitar as migalhas de afeto que ele jogava no chão de vez em quando, e ficar grata por isso. Não respondi à mensagem. Na terça-feira de manhã, cheguei no escritório determinada. Tinha tomado uma decisão durante a noite insone que passei. Ia aprovar meu pai. Ia assinar aquela carta-oferta. Ia liberar a contratação. E ia provar para mim mesma que eu era maior que a mágoa, maior que o orgulho ferido, maior que a dor. Mas antes de assinar, ia fazer uma coisa. Peguei o telefone e liguei para a construtora Almeida. Pedi para falar diretamente com o diretor de operações, Roberto Almeida. Bom dia, Patrícia. Estava esperando o seu retorno. E então, o que achou do José Carlos? Excelente candidato, respondi, sentindo cada palavra pesar na língua. Perfil ideal para a vaga. Vou aprovar a contratação. Ótimo, que notícia boa. Vou ligar para ele ainda hoje e... Espera, interrompi. Antes de você ligar, eu gostaria de fazer a ligação pessoalmente. Parabenizar o candidato, explicar alguns detalhes da parceria entre nossas empresas. É uma prática que adotamos com alguns candidatos. Não era mentira. Eu realmente fazia isso às vezes, especialmente em contratações importantes. Mas Roberto não precisava saber que eu nunca, em 10 anos de carreira, tinha feito isso com um parente. Claro, sem problema. O contato dele está no cadastro. Você quer que eu envie? Já tenho aqui. Falei rápido demais. Obrigada, Roberto. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão. Era um aparelho comum, corporativo, frio. Mas naquele momento parecia pesar toneladas. Ia ligar para meu pai. Ia contar que a aprovação final tinha passado pela minha mesa. Ia deixar que ele soubesse que o emprego dos sonhos dele, os 25 mil reais por mês que iam mudar a vida dele, dependiam da assinatura da filha que valia R$0. E depois disso, ia assinar. Ia aprovar. Ia ser a pessoa maior. Mas ele ia saber. Ia saber e ia ter que engolir. Ia ter que ligar para a mãe, para os irmãos, para quem quisesse ouvir, e contar que foi a Patrícia, a filha inútil, quem deu a ele a oportunidade da vida. Não era vingança. Era justiça. Era dignidade. Era o mínimo que eu merecia depois de uma vida inteira sendo invisível para ele. Respirei fundo, peguei meu celular pessoal e disquei o número que eu sabia de cor. 3 toques. 4. 5. Alô? A voz do meu pai soou cansada do outro lado da linha. Oi, pai. É a Patrícia. Você tem um minuto? Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Houve uma pausa do outro lado. Consegui ouvir o som de uma televisão ao fundo, provavelmente aqueles programas de notícias que ele adorava assistir pela manhã. Imaginei ele na sala, de chinelo e camiseta velha, com a caneca de café que minha mãe enchia 3 vezes antes do meio-dia. Patrícia. Ele disse meu nome como se fosse uma palavra complicada de pronunciar. O que você quer? Já começava assim, sem um bom dia, sem perguntar como eu estava, direto ao ponto, como se eu só ligasse quando precisasse de alguma coisa, como se eu fosse um incômodo, mesmo à distância. Queria conversar sobre o processo seletivo que você fez na construtora Almeida Filhos. Mantive minha voz profissional, firme. Você sabe que trabalho com recrutamento, né? Recursos humanos. Sei. E? A voz dele ficou levemente interessada, mas ainda carregada daquela rispidez característica. A construtora fechou uma parceria estratégica com minha empresa há 3 meses. Nós somos responsáveis por gerenciar todo o processo de contratação de cargos de liderança deles. Vagas acima de 15 mil reais. Fiz uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Todas as aprovações finais passam pela minha diretoria.
Silêncio. Não era o silêncio comum, distraído, de quem está ouvindo pela metade. Era um silêncio pesado, denso. Consegui ouvir a respiração dele mudar de ritmo. Pela sua diretoria. Ele repetiu devagar. Pela minha mesa, mais especificamente. Pela minha assinatura. Respirei fundo. Minhas mãos estavam suando, mas minha voz saiu firme. O e-mail com seu perfil chegou para mim na segunda-feira de manhã, um dia depois do almoço. Um dia depois de você me chamar de peso de R$0 na frente de toda a família. O silêncio agora era absoluto. Nem a televisão ao fundo eu conseguia ouvir mais. Será que ele tinha desligado? Olhei para a tela do celular. A chamada ainda estava ativa. 42 segundos. Você está brincando. A voz dele finalmente voltou, mas estava diferente. Mais baixa, quase um sussurro. Não estou. Tenho o arquivo aberto aqui na minha frente. José Carlos Mendes Silva, 62 anos. Gerente sênior de obras. Salário base de R$25.000. Mais benefícios. A vaga que você disse que era o emprego da sua vida. Lembra que você comentou isso há 3 semanas? Que finalmente tinha conseguido chegar na última etapa de um processo que valia a pena? Patrícia. Ele começou. Mas eu o interrompi. Não ia deixar que ele tomasse o controle dessa conversa. Não dessa vez. Deixa eu te contar uma coisa curiosa, pai. Revisei seu processo inteiro, li cada entrevista, cada avaliação técnica, cada referência. Sabe o que descobri? Que você é excelente no que faz. Os entrevistadores só têm elogios. Dizem que você é dedicado, experiente, que tem liderança firme. Um dos caras escreveu que você demonstra maturidade e conhecimento raros no mercado. Senti minha voz tremer, mas continuei. Profissionalmente, você vale muito. É engraçado, né? Como alguém pode valer tanto em uma área e tão pouco em outra? Patrícia, olha. A voz dele agora tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Era algo entre pânico e súplica. Aquilo que eu falei domingo, eu estava nervoso, tinha bebido, Você estava sóbrio. Cortei. Seca. Eram 2 da tarde e você tinha tomado meia lata de cerveja. Você estava perfeitamente consciente quando disse que eu era um peso de R$0 para a família. Quando disse que eu não somava em nada. Que eu só sabia jogar as coisas na cara. Ouvi um barulho abafado. Parecia que ele tinha se sentado, ou encostado em alguma coisa. A respiração dele estava irregular agora. O que você vai fazer? Ele perguntou, e pela primeira vez na vida, meu pai soou pequeno. Assustado. Olhei novamente para o arquivo na tela do computador. Para aquela foto 3x4. Para os números que representavam o futuro dele. R$25.000. Estabilidade. Dignidade. Tudo o que ele tinha perdido nos últimos 2 anos e que estava tão desesperado para reconquistar. Vou aprovar sua contratação. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito. O processo seletivo foi bem conduzido. Você atende todos os requisitos técnicos, e seria antiético da minha parte usar minha posição pessoal para prejudicar um candidato qualificado. A respiração do outro lado se tornou audível, como se ele tivesse segurado o ar esse tempo todo e finalmente pudesse soltar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Continuei, e minha voz agora tinha um fio de aço que eu não sabia que existia. Quero que você saiba que o emprego da sua vida, a vaga que vai te dar estabilidade, que vai te tirar desses 2 anos de sufoco, que vai fazer você voltar a ter orgulho de si mesmo, passou pela mesa da filha que vale R$0, pela assinatura da filha que não soma em nada, pela aprovação da filha que você humilhou na frente de todo mundo. Filha, eu... Não terminei. Minha voz subiu de tom. Quero que toda vez que você receber esse salário, você lembre que foi eu quem deu esse emprego pra você, que foi a Patrícia inútil, a Patrícia que só joga as coisas na cara, a Patrícia peso de R$0, quem teve a chance de te destruir e escolheu não fazer isso. Não porque você merece, mas porque eu sou melhor que isso. Porque eu tenho princípios que você nunca teve. Silêncio novamente. Mas era diferente agora. Não era silêncio de quem está processando informação. Era silêncio de quem foi nocauteado e está tentando se recompor. Você vai receber a ligação da construtora Almeida até o fim do dia. Eles vão te dar a boa notícia, te mandar a carta oferta, explicar os benefícios. Você vai assinar, vai comemorar, vai ligar para a mãe toda feliz dizendo que conseguiu. Respirei fundo. E então você vai ter que decidir se conta para ela, para os meus irmãos, para todo mundo que estava naquela mesa no domingo, que quem aprovou você foi eu.
Que sua filha inútil salvou sua vida profissional. Patrícia, me desculpa. A voz dele rachava. Me desculpa, filha. Eu não sabia. Você não sabia que eu tinha poder sobre você. Interrompi. Mas você sabia que estava me machucando. Você sabia e não se importou. E essa é a diferença entre nós, pai. Eu sei que posso te machucar agora, e estou escolhendo não fazer isso. Não porque você pediu desculpas, mas porque eu decido quem eu sou. E eu não sou você. Ouvi um som abafado que poderia ser um soluço. Meu pai estava chorando. Nos 62 anos dele, nas 3 décadas e meia que eu o conhecia, nunca tinha ouvido meu pai chorar. Vou assinar sua aprovação agora. Em 5 minutos você vai estar oficialmente contratado. Olhei para o relógio na tela do computador. Parabéns pelo emprego novo, pai. Você merece. Profissionalmente, pelo menos. Filha, espera. Não desliga. Eu preciso... Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiá-las na mesa por um momento. O coração batia tão forte que eu conseguia sentir na garganta. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo estranho. Não era alívio, não era satisfação plena. Era uma espécie de paz amarga. A paz de quem finalmente disse o que precisava ser dito. Abri o sistema de aprovações e digitei meu login. A tela de confirmação apareceu, pedindo minha assinatura digital. Coloquei o certificado, digitei a senha e cliquei em confirmar a aprovação. Candidato José Carlos Mendes Silva aprovado para a posição de gerente sênior de obras. Carta oferta liberada para envio. Pronto. Estava feito. Encostei na cadeira e fechei os olhos. Meu celular começou a vibrar insistentemente. Era meu pai tentando ligar de volta. Ignorei. Vibrou mais 3 vezes. Depois parou. Uma mensagem chegou. Sua mãe quer falar com você. Não respondi. Joguei o celular dentro da gaveta e tranquei. Precisava de silêncio. Precisava processar o que tinha acabado de fazer. Camila bateu na porta. Posso entrar? Fiz sinal que sim. Ela entrou com outro café e um olhar preocupado. Você está bem? Ouvi você falando ao telefone. Parecia tenso. Era meu pai. Falei simplesmente. Aprovei a contratação dele na construtora Almeida. Os olhos de Camila se arregalaram. Seu pai? Aquele processo da gerência sênior. Assenti. Nossa. E como você está se sentindo com isso? Pensei na pergunta. Como eu estava me sentindo? Vitoriosa? Não exatamente. Vingada? Talvez um pouco. Livre? Estava chegando perto. Eu me sinto... digna. Respondi finalmente. Pela primeira vez na vida, olhando para ele, eu me sinto digna. O telefone da minha casa tocou às 8 da noite. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila, tentando acalmar os nervos que ainda vibravam desde a manhã. Ricardo atendeu na sala. Ouvi a voz dele ficar tensa, formal. Oi, dona Vera. Não, ela está aqui sim. Espera um momento. Ele apareceu na porta da cozinha com o telefone na mão e uma expressão que dizia claramente: você não vai gostar disso. Fiz sinal de que não queria atender, mas ele sussurrou: é sua mãe. Está chorando. Peguei o telefone com um suspiro pesado. Oi, mãe. Patrícia, pelo amor de Deus, o que você fez? A voz dela estava embargada, mas tinha uma nota de histeria que me deixou imediatamente na defensiva. Seu pai está destruído. Destruído. Ele não para de chorar desde a tarde. Encostei na bancada da cozinha, segurando o telefone com mais força do que o necessário. Eu aprovei o emprego dele, mãe. Dei para ele exatamente o que ele queria. Mas você humilhou ele. Você jogou na cara dele que tinha poder, que poderia ter destruído tudo. Como você pôde fazer isso? A ironia daquela frase me acertou como um tapa. Eu tinha humilhado ele. Eu, a filha que passou a vida inteira engolindo humilhações, que cresceu ouvindo que nunca seria boa o suficiente, que no domingo tinha sido chamada de peso de R$0, mas agora eu era a vilã. Mãe, você estava na mesa quando ele disse aquilo. Você estava lá e não falou nada. Patrícia, você conhece seu pai. Ele fala sem pensar quando está nervoso. Ele não estava nervoso, mãe. Ele estava consciente. E ele quis me machucar. Conseguiu. Senti minha voz começar a subir e forcei-me a respirar. Eu poderia ter negado o emprego dele. Poderia ter inventado qualquer justificativa técnica e ninguém ia questionar. Mas eu não fiz isso. Aprovei ele porque ele é bom no que faz. Só quis que ele soubesse que eu também sou boa no que faço. Mas foi tão necessário esfregar isso na cara dele? Ele está com vergonha, Patrícia. Vergonha da própria filha.
E eu devia ter vergonha dele faz tempo. A frase saiu antes que eu pudesse filtrar. Mas sabe o que é engraçado, mãe? Eu nunca tive. Eu sempre defendi ele. Sempre arrumei desculpa pro jeito dele. Ah, é o jeito do pai. Ele não sabe demonstrar afeto. Ele é de outra geração. Mas agora que ele aqui está na posição vulnerável, agora que ele precisa de mim, aí sim todo mundo quer falar de humilhação. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, quase resignada. Seus irmãos estão furiosos. O Daniel disse que você é vingativa, que esperou a oportunidade perfeita para se vingar. O Felipe nem quer falar no seu nome. Claro, ri sem humor. Porque quando é comigo, é só brincadeira, né? É só o pai sendo sincero. Mas, quando é com ele, aí é grave. Aí é vingança. Eles estão pensando em não te convidar pro aniversário do Daniel mês que vem. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não porque eu me importasse tanto com a festa em si, mas porque era a confirmação do que eu sempre soube. Naquela família, eu sempre seria a errada. Não importava o que acontecesse. O problema sempre seria eu. Tudo bem. Falei, e pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Se eles não me querem lá, eu não vou. Patrícia! Mãe, eu te amo, mas eu não vou mais ficar me desculpando por existir. Não vou mais pedir perdão por ter conquistado coisas que eles não conquistaram, por ter estudado, por ganhar bem, por ser boa no que faço. Passei 38 anos sendo pequena para caber no espaço que essa família me deu. Acabou. Você está sendo egoísta. Talvez, admiti. Ou talvez eu esteja pela primeira vez na vida sendo justa comigo mesma. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o telefone cair no balcão. Ricardo apareceu imediatamente, me puxou para um abraço apertado. Você fez a coisa certa. Ele murmurou no meu cabelo. Mesmo que eles não vejam agora, você fez a coisa certa. Mas será que tinha feito? Passei a noite acordada, revirando aquela pergunta na cabeça. Não me arrependia de ter contado para ele. Meu pai precisava saber. Precisava entender que suas palavras tinham peso, que suas ações tinham consequências. Mas o jeito que ele tinha reagido, o choro do outro lado da linha, a voz quebrada, aquilo me perturbava. Na quarta-feira de manhã, encontrei uma mensagem do Daniel no meu celular. Era longa, cheia de palavras em caixa alta. Você é uma pessoa terrível. Pai está arrasado por sua causa. Ele deu tudo para você, pagou seus estudos, te deu um lar, e você retribui assim, humilhando ele no momento mais vulnerável? Você devia ter vergonha. Não fala mais com a gente. Você não faz mais parte dessa família. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma faca, mas também era libertadora, porque ali estava a prova do que eu sempre suspeitei. Naquela família, amor era condicional. Era medido pelo quanto você se anulava, pelo quanto você aceitava calado, pelo quanto você se tornava pequeno. Bloqueei o número do Daniel. Depois bloqueei o do Felipe. Deixei apenas minha mãe. Não pelos mesmos motivos da família, mas porque ela estava no meio. E eu não queria puni-la por tentar manter todo mundo unido, mesmo que de um jeito torto. No trabalho, fingi normalidade. Participei das reuniões, revisei currículos, aprovei contratações. Camila me olhava de vez em quando com aquela preocupação silenciosa, mas não perguntava nada. Ela sabia que quando eu quisesse falar, falaria. Na quinta-feira, recebi um e-mail da construtora Almeida. Roberto, o diretor de operações, estava efusivo. Patrícia, só passando para agradecer pela agilidade no processo do José Carlos. Ele já aceitou a proposta e começa semana que vem. Aliás, ele comentou que vocês são parentes. Que coincidência incrível. Deve estar orgulhosa do seu pai conseguindo essa vaga. Ele parece muito competente. Orgulhosa. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu estava orgulhosa do meu pai? Profissionalmente, sim. Ele era bom no que fazia. Sempre foi. Mas orgulhosa dele como pai? Como a pessoa que deveria ter me protegido, me valorizado, me feito sentir importante? Não, não estava. Respondi o e-mail de forma breve e profissional, parabenizando pela contratação e me colocando à disposição para qualquer dúvida. Não mencionei que éramos parentes. Não precisava. À noite, Ricardo chegou em casa com uma pizza e 2 copos de vinho tinto. Sentamos no sofá de pernas cruzadas, e ele esperou que eu comesse 2 fatias antes de falar. Sua mãe me ligou hoje. Parei de mastigar.
Ligou pra você? Pediu o meu número pra Camila, aparentemente. Ele tomou um gole de vinho. Queria saber se você estava bem, se eu estava cuidando de você. Disse que seu pai quer conversar pessoalmente. Ele sabe onde eu moro. Ela disse que ele tem medo de você não abrir a porta. Ri sem vontade. Engraçado, né? A vida inteira ele teve certeza de que eu sempre estaria lá. Sempre disponível, sempre aceitando, sempre perdoando. Agora ele tem medo. E você quer falar com ele? Pensei na pergunta enquanto observava o vinho girar no copo. Queria? Uma parte de mim, aquela parte que ainda era a menina de 8 anos querendo a aprovação do pai, gritava que sim. Mas a mulher de 38 anos que tinha construído uma carreira, que tinha dignidade, que tinha finalmente encontrado sua voz, essa mulher sabia a resposta. Não ainda. Falei finalmente. Quando eu estiver pronta, se eu estiver pronta, eu decido. Mas não vai ser porque ele quer, ou porque minha mãe pediu, ou porque meus irmãos me julgaram. Vai ser no meu tempo. Nas minhas condições. Ricardo ergueu o copo num brinde silencioso. Ao seu tempo, então. Bati meu copo no dele e bebi, sentindo o vinho queimar suavemente na garganta. Lá fora, São Paulo brilhava na noite, indiferente aos dramas pessoais de milhões de pessoas. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti parte disso. Não mais a filha inadequada, não mais o peso de R$0. Apenas Patrícia. E isso era suficiente. 3 semanas depois, eu estava em uma cafeteria na Avenida Paulista, revisando uns contratos quando a porta se abriu e meu pai entrou. Não foi coincidência, eu percebi pelo jeito que ele olhou ao redor até me encontrar. Alguém tinha contado onde eu estaria. Provavelmente minha mãe, que ainda insistia em mandar mensagens perguntando como eu estava, se eu estava comendo direito, se o Ricardo estava cuidando de mim como se eu fosse uma planta que precisasse de rega. Ele estava diferente. Terno azul marinho novo, pasta de couro na mão, cabelo cortado. O emprego novo tinha dado a ele aquela postura que homens da idade dele recuperam quando voltam a se sentir produtivos. Mas o rosto estava cansado, com olheiras que maquiagem masculina nenhuma esconderia. Pensei em pegar minhas coisas e sair, mas algo me segurou na cadeira. Talvez curiosidade, talvez teimosia. Talvez eu só quisesse ver o que ele tinha a dizer agora que estava do outro lado da moeda. Ele se aproximou devagar, como se eu fosse um animal selvagem que pudesse atacar a qualquer momento. Posso sentar? Não respondi, mas também não disse não. Ele puxou a cadeira e se sentou, colocando a pasta no chão com cuidado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não ia facilitar. Se ele tinha vindo até aqui, que fizesse o trabalho. Está bonita, ele começou, e a frase soou tão fora de lugar que quase ri. O cabelo diferente ficou bem. Está assim faz 6 meses, pai. Ele engoliu seco, mexeu nas mãos, entrelaçou os dedos, soltou de novo. Conhecia aquele nervosismo. Era o mesmo que eu sentia toda vez que precisava falar com ele, toda vez que tentava compartilhar uma conquista e esperava, inutilmente, que ele demonstrasse orgulho. Comecei a trabalhar na Almeida semana passada. Ele disse como se eu não soubesse. Como se não tivesse sido eu quem assinara aquela carta-oferta. É um bom lugar. Equipe competente, projetos grandes. Que bom. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. É o que você merece, profissionalmente. Ele estremeceu com a ênfase na última palavra. Bom, que estremecesse. Patrícia, eu vim aqui para pedir desculpas. Você já pediu, por telefone. Lembra? Mas eu preciso que você entenda que eu não quis... Não quis o quê? Interrompi, e pela primeira vez olhei diretamente nos olhos dele. Não quis me humilhar? Não quis me desvalorizar na frente de todo mundo. Não quis me fazer sentir pequena. Porque você conseguiu tudo isso, pai. Parabéns. Eu estava com raiva, com medo. Ele passou a mão pelo rosto. 2 anos desempregado, Patrícia. 2 anos ouvindo não, sendo rejeitado, vendo suas economias acabarem. Você não sabe o que é isso para um homem da minha idade. Você tem razão. Concordei, e ele pareceu surpreendido. Eu não sei, mas sabe o que eu sei? Sei o que é passar a vida inteira tentando provar valor para alguém que nunca vai te ver. Sei o que é conquistar tudo sozinha e ainda assim não ser boa o suficiente. Sei o que é ser chamada de peso de R$0 pela pessoa que deveria te defender. Eu não pensei antes de falar. Mas você pensou antes de escolher aquelas palavras específicas, pai. R$0. Não foi um desabafo genérico. Foi calculado para doer. E doeu. Ele ficou olhando para a mesa, para os próprios dedos,
para qualquer lugar que não fossem meus olhos. Seus irmãos estão bravos com você. Eu sei. Daniel me mandou uma mensagem linda dizendo que eu não faço mais parte da família. Felipe me bloqueou no WhatsApp. Tomei um gole do meu café, que já estava frio. Mas é engraçado, né? Ninguém ficou bravo com você quando você me humilhou. Ninguém levantou da mesa e disse: "Ei, isso foi longe demais." Mas eu me defendo, e aí sim eu sou a vilã. Eles estão com raiva porque viram o quanto aquilo me afetou. Aquilo. Repeti a palavra devagar. Você não consegue nem dizer o quê. Você não consegue dizer: "Patrícia, viram o quanto me afetou você revelar que tinha poder sobre mim. Viram o quanto me afetou descobrir que a filha que eu desprezo a vida inteira é quem paga minhas contas agora. Eu nunca te desprezei." Não? Inclinei-me para a frente. Então por que você sempre foi mais orgulhoso dos seus irmãos? Por que quando eu passei no vestibular para a USP, você disse: pelo menos você é boa para estudar? Por que quando eu consegui minha primeira promoção, você comentou que essas empresas gostam de promover mulher para cumprir cota? Por que você nunca, em 38 anos, disse que estava orgulhoso de mim sem colocar um mas na frente? Cada pergunta era uma estocada, e eu via ele encolher um pouco mais a cada uma. Mas não parei. Não ia parar. Sabe o que dói mais, pai? Não é nem você me desvalorizar. É que você realmente acredita nisso. Você realmente acha que eu não sou boa o suficiente. E quando você descobriu que eu tinha poder, que eu era importante, que pessoas dependiam da minha decisão, você não sentiu orgulho. Você sentiu medo. E vergonha. Eu senti vergonha de mim mesmo. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Vergonha de ter sido tão cego. De ter tratado você daquele jeito quando você era melhor que eu. Não sou melhor que você, pai. Sou diferente. Tenho valores diferentes. E se você tivesse me enxergado de verdade alguma vez na vida, teria visto isso. Um casal na mesa ao lado olhou discretamente pra gente. Eu tinha falado alto demais. Respirei fundo, tentando me recompor. Eu não vim aqui para ser perdoado. Ele disse finalmente. Vim porque eu precisava olhar nos seus olhos e dizer que você tinha razão. Sobre tudo. E que eu sinto muito não ter sido o pai que você merecia. Sentia um nó subindo pela garganta, aquela vontade de chorar que eu tinha jurado que não ia sentir. Mas não ia deixar as lágrimas caírem. Não aqui. Não na frente dele. Obrigada por dizer isso. Falei depois de alguns segundos. Mas dizer não muda o que foi feito. Não apaga décadas de não ser vista. Eu sei. E eu não sei se consigo perdoar. Não sei se quero. Ele assentiu, como se esperasse aquilo. Entendo. Só queria que você soubesse que todos os dias, quando eu chego naquele escritório, quando assino os documentos com meu nome, quando recebo meu salário, eu lembro. Lembro que foi você, e eu carrego isso. Bom, não tinha outra palavra. Não ia dizer que estava tudo bem, que éramos uma família feliz agora, que o tempo curaria tudo. Não ia mentir. Ele ficou sentado ali por mais alguns minutos, como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Mas eu não tinha mais nada para dizer. Já tinha dito tudo, naquela cafeteria, naquele telefonema semanas atrás, em todos os anos silenciosos de mágoas acumuladas. Finalmente ele se levantou, pegou a pasta. Vou indo. Sei que você está ocupada. Hesitou, como se fosse dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou com a cabeça e saiu. Fiquei ali, olhando meu reflexo na janela de vidro da cafeteria. Parecia cansada, mas também parecia forte. E pela primeira vez, quando olhei para aquela mulher no reflexo, não vi a filha rejeitada. Vi alguém que tinha conseguido se manter de pé. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Ricardo. Meu pai veio falar comigo. Não mudou nada, mas acho que precisava acontecer. A resposta veio quase instantânea. Você está bem? Pensei na pergunta enquanto juntava meus papéis, pagava a conta, saía daquela cafeteria para a rua movimentada. Estava bem? Não completamente, mas estava inteira. E isso já era mais do que eu tinha estado em muito tempo. Estou, respondi. Estou inteira. E era verdade. 2 meses se passaram desde aquele encontro na cafeteria. A vida continuou com aquela persistência irritante que a vida tem, indiferente aos nossos dramas pessoais. Eu continuei trabalhando, aprovando contratações, participando de reuniões estratégicas. A empresa estava expandindo, e minha diretoria tinha ganhado 2 novas vagas. Camila brincou que em breve eu seria vice-presidente. Eu ri, mas a ideia não parecia tão absurda. Foi numa sexta-feira chuvosa que recebi o convite.
Não era do meu pai, nem da minha mãe. Era do Felipe, meu irmão mais novo. Um envelope branco, endereçado à mão, entregue por um motoboy no meu escritório. Dentro, um convite de casamento impresso em papel vergê caro. Felipe Mendes Silva e Mariana Costa Rodrigues têm o prazer de convidar você e acompanhante para a celebração de seu matrimônio. Data, horário, local. Clube Hípico de Santo Amaro. Traje passeio completo. Tudo muito formal, muito impessoal. No canto inferior, uma linha escrita à mão, com a letra meio torta do Felipe. Seria importante você estar lá. M. A letra M no final. Mariana, presumo. A noiva querendo fazer as pazes, tentando unir a família para não começar o casamento com esse clima pesado. Entendi o gesto, mas não sabia se queria aceitar. Mostrei o convite para o Ricardo naquela noite. Ele estava fazendo macarronada, sua especialidade de sexta-feira, enquanto eu ficava sentada no banquinho da cozinha tomando vinho branco. Você quer ir? Ele perguntou, sempre pragmático. Não sei. Parte de mim quer mandar um presente bonito e um cartão desejando felicidades. Outra parte quer ir só para provar que não estou destruída, que estou bem, que eles não conseguiram me quebrar. E qual parte é maior? Pensei nisso enquanto observava a chuva escorrer pela janela da cozinha. Qual parte era maior? A que queria fugir do desconforto ou a que queria enfrentar? A segunda. Admiti. Mas isso me faz uma pessoa terrível? Ricardo desligou o fogo e veio até mim, segurando meu rosto com as duas mãos. Faz de você uma pessoa humana. Com orgulho, com feridas, mas também com coragem. Beijou minha testa. Se você for, eu vou do seu lado. Se você não for, eu faço uma viagem surpresa pra gente nesse fim de semana. De qualquer forma, você não está sozinha. Confirmei presença no dia seguinte. Não por eles, mas por mim. Porque eu tinha passado tempo demais me escondendo, me diminuindo, evitando conflitos. E se eu não aparecesse, eles iam achar que era porque eu estava envergonhada, ou com medo, ou arrependida. E eu não estava nada disso. As semanas que antecederam o casamento foram estranhas. Minha mãe ligou 2 vezes, sempre com aquele tom cuidadoso de quem está pisando em ovos. Você confirmou presença? Que bom. O Felipe ficou feliz. Duvidei, mas não contestei. A Mariana é uma menina doce, você vai gostar dela. Talvez, se ela não tivesse escolhido se casar numa família que me expulsou. Seu pai está melhor. O trabalho tem feito bem para ele. Ótimo. Ele estava melhor. Eu também estava, mas ninguém perguntava. No dia do casamento, escolhi um vestido azul petróleo que tinha comprado há meses e nunca tinha tido coragem de usar. Era elegante, sofisticado, caro. Ricardo vestiu terno cinza, e quando nos olhamos no espelho antes de sair, parecíamos aqueles casais de revista. Bem-sucedidos, felizes, completos. O clube estava decorado com flores brancas e folhagens. Tudo muito clássico, muito bonito. Chegamos nem cedo nem tarde naquele meio-termo estratégico que não chamasse muita atenção. Mas claro que chamou. Vi o momento exato em que meu pai me viu. Ele estava no jardim conversando com uns tios, e quando seus olhos encontraram os meus, ele congelou. Fiquei olhando de volta, sem desviar, sem baixar a cabeça. Ele foi quem desviou primeiro. Minha mãe veio correndo, toda sorridente, me abraçando como se nada tivesse acontecido. Filha, que vestido lindo. Você está maravilhosa. Obrigada, mãe. Vem cumprimentar o Felipe e a Mariana. Ela me puxou pelo braço, ansiosa, e eu me deixei levar. Felipe estava perto do altar improvisado, de terno preto, conversando com o padrinho. Quando me viu, sua expressão foi cuidadosamente neutra. Oi, Patrícia. Obrigado por vir. Parabéns, Felipe. Desejo toda a felicidade para vocês. Ele assentiu, sem saber o que dizer. A noiva apareceu, toda sorrisos e nervosismo, e me cumprimentou com um abraço apertado. Que bom que você veio. O Felipe ia ficar muito triste se você não viesse. Duvidei de novo, mas sorri. Não era culpa dela estar no meio desse campo minado. Durante a cerimônia, fiquei sentada nas últimas fileiras com Ricardo. Vi meu pai algumas fileiras à frente, de perfil. Ele estava mais magro, o cabelo mais grisalho. Minha mãe estava ao lado dele, limpando os olhos com um lenço. Daniel estava na primeira fila com a família. Ninguém tinha virado para trás para me ver. Ninguém tinha acenado. E estava tudo bem. Eu não tinha vindo em busca de reconciliação. Tinha vindo para provar um ponto. Para mim mesma, principalmente. Na festa, circulei pouco.
Cumprimentei alguns tios que não sabiam da história toda e me trataram com a cordialidade superficial de sempre. Nossa, Patrícia, quanto tempo! Está tão bonita! E o trabalho? Como vai? Respondi tudo no automático, com sorrisos educados e respostas vagas. Estava pegando uma taça de champanhe quando Daniel se aproximou. Não tinha falado com ele desde aquela mensagem furiosa semanas atrás. Patrícia. Daniel. Ficamos ali, dois irmãos que pareciam estranhos, segurando taças e procurando palavras que não viessem carregadas de ressentimento. Você está bem? Ele perguntou finalmente, e havia algo genuíno na pergunta. Estou. E você? Bem também. Pausa. Olha, aquela mensagem que eu te mandei foi desproporcional. Eu estava bravo, estava vendo o pai daquele jeito, e era mais fácil colocar a culpa em mim do que admitir que ele estava errado. Completei. Daniel olhou para o chão. É, foi isso mesmo. Eu entendo. Sempre fui o alvo mais fácil nessa família. Não era para ser assim. Mas sempre foi. Tomei um gole da champanhe. Olha, Daniel, eu não guardo rancor de você. Mas também não vou fingir que está tudo bem. Você me expulsou da família. Foram suas palavras, não minhas. Eu sei, e eu estava errado. Estava. Concordei. Mas sabe o que aprendi esses meses todos? Que eu não preciso da aprovação de vocês para ser feliz. Que eu construí minha vida sozinha, e ela é boa. E se vocês quiserem fazer parte dela um dia, vai ser nos meus termos, não mais nos de vocês. Ele ficou me olhando surpreso. Acho que esperava que eu chorasse, ou gritasse, ou implorasse para voltar para o seio familiar. Mas aquela Patrícia tinha morrido na mesa de domingo, meses atrás. A que estava ali era diferente. Justo, ele disse finalmente. Respeito isso. Acenou com a cabeça e se afastou. Vi ele voltar para a mesa da família, sentar ao lado da esposa, sussurrar alguma coisa no ouvido dela. Ela olhou na minha direção com uma expressão que não consegui decifrar. Ricardo apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. Vi você conversando com seu irmão. Como foi? Surpreendentemente maduro. Peguei a taça que ele oferecia. Acho que ele está começando a entender. E seu pai? Não vai falar com ele? Olhei na direção onde meu pai estava, cercado de amigos, rindo de alguma piada. Parecia leve, parecia feliz. O emprego novo tinha devolvido a ele aquela confiança que homens como ele precisam para se sentirem inteiros. Não preciso, respondi. Já disse o que tinha que dizer. O resto é com ele. Ficamos ali por mais 1 hora, cumprindo o protocolo social. Quando o bolo foi cortado e os noivos abriram a pista de dança, Ricardo me estendeu a mão. Vamos? Vamos. Dançamos 1, 2 músicas. Vi alguns parentes nos observando, cochichando. Deixei que cochichassem. Que falassem da Patrícia que tinha voltado depois da briga, da Patrícia que estava linda, da Patrícia que parecia tão bem, porque eu estava bem. Não completamente curada, não totalmente em paz. Mas estava de pé, estava inteira, estava vivendo. E isso, descobri, já era uma vitória em si.